Graça e paz, irmãos, dando seguimento então à nossa maratona, Cartas Pastorais, modo 18, chegamos agora então no capítulo 6, primeira carta a Timóteo, parte 1, é uma correria, é bem resumido, nós sabemos que agora logo teremos nossas aulas, mas esses pequenos resumos ainda separados em pequenos blocos, facilita a nossa compreensão e nos alocar melhor no livro. Eu podia fazer um vídeo só um pouquinho maior, alguns minutos a mais, mas eu compreendi que fazendo pequenos blocos ainda de 3, 4, 5 minutos, eles facilitam a compreensão para chegar no assunto com mais rapidez. Então, capítulo 6, primeira carta a Timóteo, parte 1, é a 11ª carta ou epístola em ordem cronológica. Foi escrita quando o apóstolo estava com a intenção de traçar alguns planos para este jovem. O teor da carta é marcado pelo zelo pela doutrina, orientação à prática da oração, vemos definição de papéis de autoridade, escolha de líderes, disciplina pessoal do líder e o trato com as pessoas, alguns blocos, né, alguns temas consideravelmente consistentes nessa carta, falando em questões preliminares. Alguns acreditam ter sido escrita na Macedônia após a partida para Éfeso, né, durante a terceira viagem missionária. Outros já acham que foi entre 63 e 64, ainda na Macedônia, após a primeira prisão de Paulo em Roma. São essas duas questões, essas duas possibilidades, essas duas vertentes que são especuladas. Fala sobre a origem das heresias, são basicamente 3 origens das heresias, que é citado nessas cartas, a confusão da fé como produto do judaísmo, ou seja, a fé não é produto do judaísmo. Então era algo que acontecia, que Paulo queria ter queria que a mente daqueles irmãos abrisse a esse respeito. Outra fonte de heresia é a ação demoníaca, a ação dos demônios e a ambição por lucros. Então, confusão da fé como produto do judaísmo, a ação dos demônios e a ambição por lucros são as três, basicamente, as 3 origens das heresias. O que motiva, né? O que motiva a falsa doutrina? O que motiva a falsa doutrina? São vários fatores, mas alguns dentre eles é a falsa percepção quanto à natureza doutrinária, né? Quando não se identifica o que é a verdadeira doutrina, quando não se identifica o verdadeiro ensino, se torna então suscetível à falsa, então uma falsa percepção. Outra coisa é a falsa percepção quanto aos objetivos da fé, quando nós não entendemos realmente para que serve a fé, da onde vem a fé e para qual a finalidade da fé, também dá um motivo e motiva um falso ensinamento, ação de demônios aliadamente cauterizadas e ganância. São essas coisas, alguns fatores que motivam então as falsas doutrinas, os falsos ensinamentos. Como perseverar na doutrina? Algumas advertências, alguns alertas, ou seja, alertar quanto ao ensino das doutrinas estranhas, alertar que existem ensinos fora da palavra, alertar que existem ensinos que são nocivos às verdades bíblicas, estar atento à ação dos demônios, ter essa vigilância, o discernimento, vigilância e discernimento. E por último também que é citado a questão, o presbítero deve conter-se com a simplicidade do Evangelho. Então, para permanecer, entender que o Evangelho ele é simples. Entender que o Evangelho é simples e eficaz. A doutrina preservada. É fundamental que o reto ensino seja preservado. Com este intuito, Paulo deixa Timóteo em Éfeso. Ele tinha esse desejo que a doutrina fosse preservada, então onde ele não pôde ir, ele enxergou basicamente, a Bíblia registra nesses 2 jovens, e para preservar a doutrina como um exemplo, Paulo deixa Timóteo em Éfeso para que a doutrina lá fosse preservada. Questões de graça e lei também é muito discutido, nós vemos nas outras epístolas também a respeito de graça e lei. No texto, Paulo reafirma a essência positiva da lei em 1 Timóteo 1,8, ele reafirma a essência positiva da lei, mas ele repreende os que pretendem passar por mestres, né, da lei, não compreendendo todavia nem o que dizem, nem os assuntos que fazem ousadas asseverações. Então
eles não entendem nem o que eles dizem, nem têm ciência completa dos assuntos que eles defendem. Paulo reconhece que foi pela graça que ele foi alcançado e coloca a sua experiência como exemplo nessa questão. Vemos também a questão da atuação demoníaca. Existe um nível de heresia que é estimulado pela atuação dos demônios também. E Paulo afirma que deixa um registro em 1 Timóteo 4:1 que diz: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão na fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos demoníacos. Um alerta sobre a atuação demoníaca na igreja. Algumas características, 3 características básicas da doutrina demoníaca é prega o ceticismo, prega a restrição de alimentos e nega a bondade inerente da criação. A ganância humana é outra marca que ensina as doutrinas, cujo conteúdo estranho ao ensino de Cristo é a ganância associada à arrogância. Então, ficamos atentos que algumas doutrinas doutrinas estranhas, quando entra basicamente a ganância associada com a arrogância, são molas propulsoras ou são o combustível para muitas doutrinas erradas, muitos ensinos errados. Muitas das vezes o intuito o início é uma ganância por parte de homens, por parte de lideranças, associada com um grande nível de arrogância. Mas Paulo deixa em 1 Timóteo 4:12 ao 16 algumas armas no combate da fé. E ele dá o exemplo, algumas formas, né, para combater, para que o obreiro, para que eles, na verdade, aqueles líderes, né, aqueles jovens pastores, para que fossem exemplos fiéis, dedicados à leitura das Escrituras, à questão da diligência, e basicamente era isso que nós temos para este módulo. Então, bons estudos e graça e paz.